Bom, gente, tudo bem? Bom dia. Dando sequência à nossa reflexão sobre a linguagem do cinema e as suas relações com a história, eu vou reproduzir aqui um excerto da cena da escadaria de Odessa, do filme do Sergei Eisenstein, O Encouraçado Potemkin. Esse filme é um clássico da cinematografia soviética, é, com toda certeza, um filme de propaganda, do ponto de vista de que foi feito para exaltar as virtudes do regime, foi feito para celebrar a própria Revolução Russa, né? E, obviamente, ele tem todo o engajamento ideológico que se esperava do comunismo naquela época. É um filme de 1925, né? Que traz uma série de características interessantes, né? Para além do lado ideológico, que, como eu comentei na reflexão passada, também está presente no filme do Spielberg, né? É uma cena clássica, né? Uma cena que os especialistas consideram que inventou a linguagem, uma parte boa, uma parte expressiva da linguagem do cinema e muito especialmente a ideia da montagem, né? Esse filme é um dos que frequentam as listas, né? Cinéfilo tem mania de fazer lista, né? Os críticos de cinema e os cinéfilos têm mania de fazer lista dos melhores filmes de todos os tempos, né? E o Encouraçado Potemkin, durante muitos anos, ele rivalizou entre o primeiro e o segundo lugar com o Cidadão Kane, que é a produção do Orson Welles, né? E não é sem motivo, na verdade é um filme seminal, é um filme que inaugurou talvez a própria experiência do cinema tal como a gente concebe hoje. Essa cena, vocês vão ver, o recorte que eu fiz aqui, começa foi puxado do próprio YouTube, então imagino que seja de domínio público, foi puxado a partir do momento da escada, né? O que vem antes é até um pouco mais lento, é uma narrativa um pouco mais desinteressante, né? O que vem antes é a rebelião, né? O que eu chamaria a atenção para quem quiser depois assistir o filme inteiro é observar na rebelião a força da imagem, né? Que o líder dos revolucionários, o Valichenko, que é um marinheiro, é a cara do Stalin, tem aquela cara de georgiano, usa um bigodão do Stalin, e um dos médicos, um dos oficiais mais inescrupulosos que serve comida podre para a tripulação, é a cara do Trotsky, né? Com aquele óculosinho, com aquela aparência típica do Trotsky, né? Então, já de cara pela imagem, o diretor vai se impondo, né? Vai colocando um pouco as questões do tempo, né? E, obviamente, para além disso, o filme é muito interessante. Então, o que vocês estão vendo aí, a primeiro take aqui, é uma imagem das pessoas na escadaria da cidade de Odessa, que é uma cidade que até hoje é extremamente estratégica, que explica boa parte dos conflitos entre a atual Rússia e a Ucrânia, né? Porque é uma cidade portuária e é um porto estratégico do ponto de vista da passagem de armas e mercadorias, né? E o que vocês estão vendo aí na narrativa do Eisenstein é a população que se aglomera nas escadarias, né? Era um tempo que era possível se aglomerar, né? E para saudar os marinheiros que estão rebelados, né? Uma experiência bastante interessante. Um pequeno detalhe que eu também chamo a atenção, que explica um pouco da força de fenômenos como a revolta da Chibata, ou mesmo a revolta da Armada no Brasil, é a importância até esse momento, até pela situação de guerra, mas também por outras questões, da Marinha, né? Da Marinha Militar, como a força que mais tecnologia encerrava, que mais, de alguma maneira, tinha impregnância política, né? E vocês vejam aqui a população que vai saudar, observem como o Eisenstein durante algum tempo em cada um dos espectadores para filmar a sua fisionomia. Já é um recurso narrativo que depois o cinema vai usar e abusar nas cenas de catástrofe e nos filmes de catástrofe, né? Cada um dos personagens vai ser, por assim dizer, individualizado perante nós, né? E você vai vê-los serem retomados ao longo da descida, né? Que é uma descida bastante dramática, né? E cada um deles vai aparecer de novo, né? Eu vou fazer vários comentários aqui iniciais e depois eu vou tentar comentar o mínimo possível, mas não queria deixar de comentar isso para que vocês prestassem atenção em cada detalhe, né? Essa cena deve ter sido filmada algumas dezenas de vezes
E, obviamente, com diferentes máquinas, com diferentes câmeras, de diferentes posições, e depois, na hora da montagem, o diretor acabou trabalhando-as, né, para criar uma narrativa mais homogênea, né, e do ponto de vista cinematográfico é um primor, né, eu já tive a oportunidade de projetar essa cena no curso presencial, com as luzes apagadas, e não foram as poucas as vezes que eu vi pessoas chorando ao final da cena, né? De tamanha a emoção e o horror que ela evoca nas pessoas que assistem. Então, com vocês, A Escadaria de Odessa, de Sergei Eisenstein.
Bem, vocês percebem que foi realmente uma narrativa extremamente dramática e, de alguma maneira, nos coloca diante do nos coloca diante da questão. Eu vou deixar aqui porque eu não sou bom em tecnologia e rapidez. Vou colocar minha tela aqui que fica mais prático. Essa cena é um clássico, né? Um clássico da própria produção cinematográfica e é considerada uma obra-prima. Vocês devem ter percebido que ela tem uma grande semelhança com o Brian De Palma, numa cena do filme Os Intocáveis, que é explicitamente uma homenagem ao Eisenstein. E a correlação, o modo como Eisenstein explora a movimentação das câmeras, né? Ora elas estão paradas de um ângulo único, elas estão numa grua acompanhando as pessoas que correm num trilho, né? Ora elas estão abordando aquele horror de frente, ora de costas, ora através dos indivíduos em close-up, ora através do pânico na multidão. Então a cena é um clássico, é um primor, né? E eu recomendaria que vocês assistissem de novo, prestando especial atenção à descida da escadaria daquela cena que a mãe desce com o menino, não o bebê, né? Como é que ela é por si só um primor, né? São momentos históricos. Um abraço, até logo.